Olá, nós vamos retomar nossas aulas sobre a disciplina de leis penais especiais e vamos começar a tratar na aula de hoje sobre a lei de drogas. Não vai se esgotar hoje a análise, ela vai prosseguir em outras aulas para frente. Nessa primeira aula, uma aula mais introdutória, nós vamos, antes de começar a falar da lei especificamente, que seria a Lei 11.343 de 2006, fazer uma rápida digressão histórica para entender esse contexto um pouco da droga, ainda que o objetivo aqui não seja fazer uma análise profunda, de todo o contexto histórico, mas acho que é sempre importante a gente localizar a discussão que envolve a criminalização da droga, porque é um tema que acaba despertando algumas paixões, alguns discursos de lado a lado, defendendo a criminalização, sendo contra a criminalização. Vamos tentar entender historicamente como é que essa questão toda se coloca, certo? Então, antes de ingressar na análise da lei propriamente dita, uma rápida digressão histórica. Em termos de interesse nosso aqui, Brasil, nós temos aqui as ordenações filipinas, que estiveram vigentes no Brasil de 1603 a 1830, e ela já trazia algum regramento relacionado a considerar como um delito utilização e comercialização de determinadas drogas. Dizia assim o texto no livro 5º das ordenações: nenhuma pessoa tenha em sua casa para vender rosalgar branco, nem vermelho, nem amarelo, nem solimão, nem água dele, nem escamonéa, nem ópio, salvo se for boticário examinado, que tenha licença para ter botica e usar do ofício. Então a gente já tem um regramento lá nas ordenações, na época do Brasil colônia, ainda desde o século XVII até o começo do século XIX. Bom, com o advento do Império, nós vamos ter um descolamento do Império em relação a Portugal, e nós vamos ter um período em que nós vamos ficar sem um regramento específico tratando dessa questão da droga. Havia até, é verdade, alguns poucos municípios que tratavam dessa questão no plano mais municipal, como havia no Rio de Janeiro uma proibição de usar pito, que era um cachimbo que os escravos usavam, que era próprio para maconha, enfim. Mas de regra não havia assim uma proibição geral de utilização das drogas. Tanto que nós temos aqui propagandas do século XIX, finzinho do século XIX, 1885, cigarros índios, cannabis índica, que é uma variação da maconha. Você tem cannabis sativa e cannabis índica, as principais plantas que desencadeiam essa droga. E aqui a questão da cocaína, também propagandas envolvendo pastilhas de cocaína, e elas eram mais com indicação até terapêutica, aqui no caso da maconha para asma, catarros, insônia, e aqui para fazer um verdadeiro gargarejo seco muito energético, se utilizava então essa cocaína em dosagens, que para criança até se recomendava menos e tal. Mas o Código Criminal do Império de 1830 e o Código Penal de 1890, já no início da República, nenhuma desses diplomas tratava de maneira detalhada, específica, na proibição do uso de drogas. A coisa vai mudar um pouco, já na República, por uma política até global, disputas econômicas entre os países, e aí vamos ter alguns nortes aqui, a partir da Conferência Internacional do Ópio, que se realizou em Haia, em 1911. Ali parece ser o pontapé inicial, em termos globais, de uma política mais repressivista em relação à utilização de drogas em geral. No Brasil, essa Conferência Internacional do Ópio vai ser incorporada já em 1914, pelo Decreto 2861, que pode-se dizer assim ser, no contexto da República, então, o primeiro decreto que vai tratar dessa matéria. A Conferência Internacional do Ópio gera, no ano seguinte, uma Convenção Internacional sobre o Ópio, também em Haia, em 1912, e aqui no Brasil nós vamos ter alguns decretos que vão tratar desse assunto, e a proibição aqui era especificamente voltada para o ópio, para a morfina, para a cocaína e para a heroína. Então, se a cocaína era liberado até com propagandas em jornais, aquele jornal ali é de Salvador, na Bahia, por exemplo, a partir aqui de 1912 em diante, 1915 no Brasil, 21, nós vamos ter uma restrição do comércio e utilização dessas drogas. Depois nós vamos ter a Convenção de Genebra, em 1925, que é uma repaginação da Convenção Internacional do Ópio, com vários decretos aqui, inclusive na consolidação das leis penais, tratando desse tema, não mais especificamente direcionado ao ópio, morfina, cocaína e heroína, mas genericamente tratando de substância entorpecente, um conceito bem aberto. Então, na Primeira República, de 1914 a 1938, antes do Código Penal hoje vigente, nós temos
conjunto de regras aí que foi aos poucos implantando a ideia de uma atuação mais repressivista em relação à droga no país. Aí depois nós vamos ter o Código Penal de 1940, tinha um tipo específico ali, e que vai perdurar até na política que se reformula a partir dos anos 60 e 70, principalmente pela política norte-americana de War on Drugs, de guerra às drogas, que vai ser muito forte a partir dos anos 70 nos Estados Unidos e dali se difundindo para o mundo. Nós vamos também sofrer essa influência e vamos ter uma lei específica tratando da questão da droga, que é a primeira lei 6368 de 76, que vai tratar da questão do usuário e do traficante num contexto bastante genérico. Nós tínhamos um tipo penal de tráfico de drogas previsto na lei, que era o artigo 12 dessa lei 6368, onde encaixava ali quase que tudo, né? Desde o sujeito que passava um baseado para o colega sem ter intenção de comercializar ou de lucrar, o simples fato de passar o baseado para o colega numa roda de amigos já caracterizava o tráfico de drogas, até o sujeito que carregasse uma tonelada de cocaína, o crime era o mesmo, o tipo penal era o mesmo, a resposta penal praticamente a mesma, que era objeto de muitas críticas e tal. Houve uma tentativa de reformulação da legislação de 76 em 2002, que o presidente da República, curiosamente, era o Fernando Henrique Cardoso. Essa lei 10.409 foi uma lei bastante difícil em termos práticos, operacionais, porque o Fernando Henrique acabou vetando vários dispositivos da lei. Ele vetou, por exemplo, todo o capítulo que redefinia os crimes. Havia um afrouxamento em relação à conduta do usuário, o usuário continuava sendo tipificada a conduta, mas as sanções para ele eram bem menos severas em comparação com a Lei 6368. Houve uma crítica social na época, em 2002. O Fernando Henrique acabou, de certa forma, recuando, não vetou a lei inteira, mas vetou pedaços da lei. Como eu disse, o capítulo inteiro que tipificava os crimes. Então a lei ficou uma coisa assim meio capenga. Continuava valendo os tipos penais da Lei 6368, mesmo na vigência dessa lei de 2002. E alguns estados não aplicavam essa lei, nem mesmo no que diz respeito ao rito, porque ela reformulou também o rito. E, aliás, o rito era muito confuso, porque ele tinha, por exemplo, 2 interrogatórios do réu muito próximos um do outro. A lei exigia que eu fizesse um interrogatório do réu antes de receber a denúncia, depois de oferecida a denúncia e antes de recebida a denúncia, quer dizer, o promotor protocolizava a petição inicial. Próximo passo, interroga o réu. E daí? Daí o juiz decide receber a denúncia. Próximo passo, interroga o réu de novo. Quer dizer, havia um duplo interrogatório, assim, com um lapso de tempo, às vezes, de dias, poucos dias, uma semana, muitas vezes. E aí ficava uma situação meio complicada, dizendo, olha, e se eu não fizer o segundo interrogatório, e se eu não fizer o primeiro, dá nulidade, que tipo de nulidade que dá? Essa era uma discussão que estava começando a se ter nos tribunais superiores, se era nulidade absoluta, se era relativa e tal. Mas como muitos tribunais não aplicavam a lei inteira, por exemplo, São Paulo simplesmente se recusava a aplicar a lei 10.409, continuava usando a lei 6368 de 76 como se nada tivesse sido alterado. Já o Paraná, ao contrário, aplicava a lei 10.409 no que diz respeito ao rito, mas os tipos penais continuavam da lei de 76. Havia uma certa confusão, portanto, de o que vale, o que não vale, vale aqui, não vale ali, como é que faz, como é que não faz. Essa confusão era de tal ordem, e em grande culpa até pelos vetos do presidente da República da época, porque uma das coisas que se argumentava, só para ilustrar, né, o presidente da República na época vetou o artigo que dizia quando essa lei entrava em vigor. Por isso que São Paulo dizia, bom, a lei nunca entrou em vigor, porque o artigo que dizia quando é que ela entrava em vigor, que estabelecia a vacatio legis, foi vetado pelo Fernando Henrique. Já o Paraná dizia, não, se eu vetei aquele artigo, vale a regra geral de vacatio legis e eu continuo trabalhando com a possibilidade de usar a lei. Só que, como eu disse, era uma lei confusa. Tinha vetos a caput, mas não aos parágrafos, então se brincava doutrinariamente dizendo que tínhamos a figura da mula sem cabeça na lei, né? Porque o caput, a palavra caput significa cabeça, né? Eu retirava a cabeça do artigo, mas mantinha os parágrafos. Era uma lei muito confusa, tão confusa que o legislador, em curto espaço de tempo, teve que se reunir de novo e editar uma nova lei. E aí vem, então, a Lei 11.343 de 2006, revogando essas duas anteriores aqui. Então, hoje, a única lei vigente é esta, 11.343 de 2006,
que veio trazer uma nova política, né, criminal em relação à questão das drogas. Ela, no primeiro momento, ela diminui a resposta penal do Estado em relação à conduta de porte para consumo, assim, da conduta vulgarmente chamada do usuário. Não chegou a descriminalizar a conduta, como até se anunciou doutrinariamente logo que a lei surgiu. Me recordo de um artigo, que foi o primeiro artigo a ser escrito para comentar essa lei na época, que foi do professor Luiz Flávio Gomes, e ele ali defendeu a tese de que teria havido uma descriminalização. Já em 2006, a discussão, portanto, foi colocada no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo já em 2006 disse, olha, não houve uma descriminalização, continua sendo crime a conduta do porte para consumo, só não tem mais as penas privativas de liberdade. O que ocorreu então foi uma despenalização e não uma descriminalização. Então a política de drogas menos repressivista em relação ao usuário e aparentemente, isso aqui depois nós vamos voltar a falar na próxima aula, mas aparentemente mais repressivista em relação ao traficante. Por que eu digo aparentemente? Porque a pena mínima subiu de mínimo de 3 anos de reclusão, que era da Lei 6368, para um mínimo de 5. Então, claro, se o mínimo era 3 e subiu para 5, aumentou a resposta penal. Só que a nova lei trouxe uma causa de especial diminuição, do parágrafo 4º do artigo 33, a gente vai voltar a falar disso, que acaba fazendo com que, na prática, aquele traficante ocasional ele tenha uma resposta menor do que ele tinha antes de 2006. Porque antes de 2006, a pena mínima dele era 3 anos. Depois de 2006, a pena mínima dele é 1 ano e 8 meses, quando eu aplico a causa de especial diminuição a partir de 5 em relação à lei nova. Só aquele traficante que integra a organização criminosa, né, que tem uma estrutura de organização mais próxima dessa ideia, que vai cair, às vezes, no mínimo de 5 anos. Mas a esmagadora maioria dos casos é pena de 1 ano e 8 meses, que é menos rigorosa do que 3 anos, como era vigente na Lei 6368. A gente vai voltar a detalhar, tem alguns aspectos interessantes para discutir em torno desse tema de sucessão de leis no tempo. No nosso próximo encontro nós vamos falar mais um pouquinho disso daí. Tá? Por enquanto, vamos focar nos aspectos introdutórios dessa lei, 11.343, e até em torno de algumas polêmicas que sempre existiram doutrinariamente, relacionadas à constitucionalidade da tipificação mesmo do crime de tráfico de drogas, notadamente em relação ao bem jurídico que ela tutela. O bem jurídico protegido aqui pelos crimes é a saúde pública. E há uma crítica doutrinária bastante contundente, né, que trabalha com a ideia de que esse bem jurídico saúde pública seria um falso bem jurídico coletivo. Que, na verdade, não existiria o bem jurídico saúde pública como um bem coletivo a ser preservado, que, na verdade, eu teria o que seriam as somas das saúdes individuais e que, portanto, a lei, ao tipificar condutas que englobariam, né, teriam a pretensão de trabalhar com a ideia de um bem jurídico coletivo, teria cometido um equívoco, porque não haveria esse bem jurídico coletivo, e sim vários bens jurídicos individuais somados. É uma crítica que se faz, que pode ser rebatida com uma crítica da crítica, como eu coloquei aqui, dizendo que, na verdade, a ideia de saúde pública ela transcende as saúdes individuais. Se é verdade que existem saúdes individuais que poderiam ser trabalhadas, e aí poderia ser procedente essa crítica, a ideia de tipificar comportamentos relacionados à droga, ela vai além da discussão envolvendo saúdes individuais na sua somatória, porque a ideia de saúde pública trabalha também com a ideia de funcionalidade do SUS, do Sistema Único de Saúde, da economia dos recursos públicos relacionados ao problema todo que gera o consumo desregulado de drogas no país, e a questão familiar, que desestrutura, que faz com que muitas famílias acabem, enfim, se desorganizando completamente quando giram em torno de um drogadito viciado que não consegue se livrar daquele vício, que tem um problema ali de uma dimensão diferenciada em relação a simplesmente dizer, não, o problema é daquela pessoa, é só dela, como se ninguém tivesse nada a ver com aquilo, como se a sociedade toda não se desorganizasse em torno desse tema. Para demonstrar a ideia de que a saúde pública transcende a somatória das saúdes individuais, basta ver primeiro o que diz a Constituição. Porque primeiro, quando a gente tende a dizer que é inconstitucional a ideia da criminalização do tráfico, não podemos esquecer que é uma norma constitucional criminalizadora. O inciso 43 do artigo 5º da Constituição diz: a lei considerará crimes o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins.
A Constituição tem um comando, ela determina que se criminalize a conduta, então fica muito difícil de sustentar a ideia de que seria inconstitucional se eu tenho um comando constitucional criminalizador. E no que diz respeito ao bem jurídico saúde pública, em particular, os artigos 196, 197 e seguintes até, inauguram aqui uma seção inteira na Constituição brasileira chamada, não à toa, da saúde pública, né? E a saúde é um direito de todos e dever do Estado, diz aqui o artigo 196, sendo garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e outros agravos. Então, o 197 complementa dizendo que é de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre a regulamentação, fiscalização, controle. Ou seja, a Constituição ela tem um conjunto de dados, de comandos, né, que consideram que a ideia da saúde pública deve ser algo que esteja sempre à disposição de todos, numa situação de solidariedade mútua, coletiva, coordenada pelo Estado e, portanto, transcende a ideia de saúde individualizada. Nessa mesma linha, a própria Lei 11.343/2006 institui um Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, com todo um conjunto de direcionamentos e de princípios de natureza preventiva. Diz o artigo 3º da lei: entende-se pelo Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, o SISNAD, o conjunto ordenado de princípios, regras, critérios e recursos materiais e humanos que envolvem as políticas, planos, programas, ações, projetos sobre drogas, não é? Complementado pelo seu parágrafo 2º, diz que esse SISNAD atuará em articulação com o Sistema Único de Saúde. Portanto, há todo um regramento aqui, né, de tratamento da questão à luz da ideia de saúde pública. O que se complementa também pelo artigo 19 da mesma Lei 11.343, dizendo que as atividades de prevenção do uso indevido de drogas devem observar os seguintes princípios e diretrizes. Olha o que está posto na lei. Diz que um dos princípios e diretrizes seria o reconhecimento do uso indevido de drogas como fator de interferência na qualidade de vida do indivíduo e na sua relação com a comunidade a qual pertence. Portanto, transcende a questão individual. E também o compartilhamento de responsabilidades e a colaboração mútua com as instituições do setor privado e com os diversos segmentos sociais, incluindo usuários dependentes de drogas, respectivos familiares, por meio do estabelecimento de parcerias. A questão vai ser também tratada no Código Penal. O Código Penal tem um capítulo inteiro definido dos crimes contra a saúde pública. E eu destaquei dois aqui que tem muito a ver com o momento presente, né, dessa situação toda do coronavírus que nós estamos vivendo. Nós temos um tipo penal no Código que é causar epidemia, mediante propagação de germes patogênicos. Se não existe bem jurídico saúde pública, esse crime aqui também não deveria existir. Deveria ser também considerado inconstitucional. Quer dizer, aquele que causa a epidemia, que difunde, imagine que alguém tenha trazido propositadamente o coronavírus para o Brasil e difundido aqui onde não havia ainda uma epidemia, antes de ser evidenciada uma pandemia. Esse sujeito que agiu dolosamente não poderia se responder por um crime? Está tipificado no Código Penal à luz da proteção da saúde pública. E o outro artigo que também hoje está sendo muito invocado, né, é o artigo 268 do Código Penal, que é crime infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou a propagação de doença contagiosa. Justamente esse artigo que permite que eu pare alguém na rua, se eu assim determinar o poder público, dizendo: olha, meu amigo, você tem que ficar em casa, você não pode sair, porque o risco grande de difusão da doença contagiosa faz com que eu possa ter confinado dentro da tua casa. E eu posso te prender, inclusive, em flagrante, se for necessário, e o que me permite fazer isso é esse artigo aqui, que é um artigo que está inserido dentro de um capítulo chamado, não à toa, dos crimes contra a saúde pública. E eu poderia elencar vários outros tipos penais que estão dentro desse capítulo, como, por exemplo, o crime de falsificação de medicamentos. Se o bem jurídico saúde pública não existe, seria inconstitucional também a falsificação de medicamentos? Eu poderia falsificar medicamentos à vontade e a minha sanção, quando muito, seria administrativa? Uma multa, quem sabe? Me parece que o direito penal aqui tem que ter também o cuidado de entender que a difusão de medicamentos falsos, como nós tivemos uma onda lá em 98, né, com o Androcur, que era um medicamento para câncer de próstata e que foi falsificado e vendido em farmácias, e muita gente consumiu esse medicamento com câncer de próstata e morreu, havia ali um problema de saúde pública. Então é preciso entender que a ideia de saúde pública é um bem jurídico que transcende a somatória das saúdes individuais.
está relacionada à questão orçamentária, está relacionada a políticas de Estado, políticas sociais que exigem solidariedade e transcendem, alcançando as questões de família, de grupos sociais, de interesses empresariais, inclusive, como nós estamos vivenciando agora nesse momento do coronavírus. Portanto, me parece que o argumento que se usa para dizer que a lei seria inconstitucional, de que o bem jurídico saúde pública não existe, que seria uma falácia esse bem jurídico, que seria um falso bem jurídico coletivo, com todo respeito, não me parece que seja um argumento juridicamente dos melhores para se usar, para discutir a conveniência ou não de criminalizar a questão do tráfico e uso de drogas. E, se me permite fazer um parênteses, eu até não sou a favor da criminalização em relação à questão da droga, porque acho que o Estado não tem que interferir nas questões envolvendo drogas recreacionais. Mas o argumento não pode ser esse. O argumento teria que ser um argumento de política mesmo, de política pública de Estado. E não ficar tentando achar um argumento com pretensão de roupagem jurídica para poder sustentar a inconstitucionalidade de algo que juridicamente não me parece ser passível de ser considerado inconstitucional. E que pese eu não concorde com a criminalização, eu também não concordo com os argumentos que estão sendo construídos por aí, porque me parecem argumentos muito forçados no que diz respeito à sustentação jurídica desses argumentos. Como também o são argumentos relacionados à questão das normas penais que seriam em branco. Há muitos autores que sustentam que todo tipo penal com normas penais em branco seria inconstitucional. Veja, de fato, lá no final do século XIX, a gente tem uma discussão que se inaugura ali quanto a essa possibilidade ou não de construir normas penais em branco, que são normas que exigem um complemento dado por um outro ordenamento para que se alcance o completo sentido e alcance daquela norma. A gente pode até concordar que algumas normas penais em branco seriam inconstitucionais quando o núcleo proibitivo não está no tipo, e sim no complemento. Aí, de fato, ela é um problema, ela é um perigo, né? Como era o exemplo clássico que se dá, né, do nacionalsocialismo, né? O que é crime? Crime é tudo que ferir o são sentimento do povo alemão. E o que é o são sentimento do povo alemão? Não sei. É o que o Hitler achar que é. Bom, aí o conteúdo da norma, o núcleo proibitivo não está no tipo, ele está no complemento. Aí, de fato, é um perigo. Aí, de fato, a gente não pode admitir. Mas quando o núcleo proibitivo é extraído do próprio tipo, eu lendo o tipo penal compreendo o que é o crime e eu verifico só o alcance daquele comando proibitivo pelo complemento, aí não me parece que seja razoável sustentar que essa técnica de reenvio por si só seria inconstitucional, quando às vezes você tem a necessidade de ter complementos, dada a especialidade da matéria, né? A gente avançou muito na nossa sociedade, vemos uma sociedade hoje numa complexidade cada vez maior, e às vezes a agência de especialização não está no poder legislativo, está no poder executivo, e eu preciso daquele complemento para manter atualizada a norma. Por isso, o argumento que seria inconstitucional simplesmente por ser norma penal em branco, também me parece não razoável. Um outro argumento que se costuma usar também, que seria inconstitucional por ser crime de perigo abstrato. Também tem autores que sustentam que todo tipo penal de perigo abstrato seria inconstitucional. De novo, aqui você pode ter crimes de perigo abstrato que sejam inconstitucionais, mas se eu tenho dados empíricos da realidade que me mostram a necessidade de antecipação de uma resposta do Estado, no sentido de evitar que se chegue na lesão do bem jurídico de forma primária, eu vou antecipar a resposta construindo um tipo penal de perigo abstrato. Se eu tenho dados concretos da realidade que me permitem antecipar isso, não vejo por que seja considerado inconstitucional. São técnicas de antecipação de resposta do Estado, como é, por exemplo, o crime de porte e posse ilegal de arma de fogo. É um crime de perigo abstrato. Por quê? Porque eu tenho dados concretos da realidade que me permitem dizer que há ali o uso e a difusão de armas de fogo põe em risco de maneira mais potente a população de rua, principalmente. Como é também a questão da embriaguez no trânsito, também é um crime de perigo abstrato. Eu tenho dados concretos da realidade que me permitem dizer que motoristas embriagados são um risco potencial à segurança viária e à saúde das pessoas e à vida das pessoas. Não são achismos, são dados concretos da realidade que me permitem demonstrar a necessidade de dar uma resposta antecipada. E o mesmo ocorre com a droga, a questão da droga, e que pese eu não concordo com a criminalização, não posso desconsiderar o problema que ela gera, né, de desestruturação social, de desagregação social, enfim, de pessoas que ficam à mercê do vício, enfim, toda essa realidade triste que fica revelada e muito clara, né, naqueles núcleos que ocorrem nas grandes cidades, nas chamadas cracolândias, onde você vê pessoas ali que são verdadeiros zumbis, né, já
na completa incapacidade de gerir a sua própria vida. Então é evidente que você tem dados concretos da realidade que permitem construir tipos penais antecipados. Então me parece que por essa linha de argumentação não é possível dizer que todo e qualquer tipo penal de perigo abstrato seria por si só inconstitucional. Então esses argumentos são argumentos que a gente vê com frequência sendo debatidos. Acho que é importante que vocês conheçam os argumentos, né, que saibam os argumentos de um lado e de outro, para ter, enfim, condições de, no exame da ordem, no concurso público, poder desenvolver melhor alguma questão em torno desse tema. Como eu estava dizendo, as normas são penais em branco, e os tipos penais vão quase que invariavelmente falar em drogas ou em outros objetos materiais, a gente vai ver depois tipo por tipo, mas genericamente drogas, e as drogas em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Então, precisamos entender o que são drogas e precisamos saber quando é que eu estarei em acordo, porque se eu estiver em acordo com uma determinação legal ou regulamentar, eu não estou cometendo crime. Eu só vou estar cometendo crime se eu estiver em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Então eu posso comercializar drogas licitamente, claro. Quantas drogarias você não encontra pela rua? O que você vende nas drogarias? Drogas. Só que você vende dentro da regra, né? Você vende em acordo com determinação legal ou regulamentar. Ah, mas eu posso cometer um tráfico de drogas numa farmácia? Sim. Se eu estiver ali comercializando, por exemplo, fora da regra, eu estou cometendo um crime porque eu estou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Por exemplo, em farmácias, você repare, quando você for numa farmácia, você jamais verá exposto na prateleira medicamentos tarja preta, porque são medicamentos controlados. Eles têm que estar trancados num armário, com a chave, acesso só pelo farmacêutico, há todo um regramento específico em relação a isso. Se eles estiverem expostos na prateleira visíveis ao público, já estará em desacordo com determinação legal regulamentar. Eu não posso vender esses medicamentos controlados sem determinado tipo de receita, receita com detalhamento do nome, RG, CPF, né? Se pede todo um rosário de informações ali, isso tudo é cadastrado, a Secretaria de Vigilância Sanitária fiscaliza, controla, ela vai na farmácia para saber quantos medicamentos estão na prateleira, quantos ela comprou, tem que ter o mesmo número, você vendeu tantos, tem que ter tantos na prateleira, se tiver alguma coisa ali em descompasso, pode desencadear uma investigação envolvendo até tráfico de drogas. Portanto, a ideia é saber quando é que eu estou em acordo e quando é que eu estou em desacordo. E quem me dá esse regramento? Bom, esse regramento, num primeiro momento, vai ser me dado pelo artigo 1º e parágrafo único da própria lei, estabelecendo o que é droga. Então, o artigo 1º da Lei 11.343, que é a Lei de Drogas, no seu parágrafo único, diz o seguinte: para fins desta lei, consideram-se como drogas as substâncias ou produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União. Ele dá um comando e ele mesmo, o legislador, complementa essa questão lá no artigo 66. Eu saio do artigo 1º da lei e vou lá no artigo 66 da mesma lei. Para fins do disposto no parágrafo único do artigo 1º desta lei, até que seja atualizada a terminologia da lista mencionada no preceito, denominam-se drogas as substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob controle especial da portaria da Secretaria da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, número 344, de 12 de maio de 98. Então essa portaria 344 de 98 é o lugar em que eu vou encontrar quando é que eu estarei em acordo ou em desacordo. Ali tem um conjunto gigantesco de regras, né? É uma portaria bastante longa, bastante extensa, detalhando toda a forma pela qual eu poderia comercializar legalmente drogas, e não atendendo àquela normativa, eu estaria em desacordo, e aí eu preencheria as elementares do tipo norma penal em branco, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. E é também nessa portaria que nós vamos encontrar quais são as drogas, porque ela traz uma série de listas em anexo, e estas listas vão referir quais são as drogas. Eu trouxe aqui não a lista inteira, porque ela é muito longa, eu ficaria rodando aqui, rodando sem parar, mas trouxe aqui só para vocês terem primeiro uma noção, mais ou menos, como é que essa coisa se estabelece na portaria, e depois para a gente tratar de alguns aspectos interessantes de discussões que já tivemos em torno dessa delimitação do que é droga e o que não é droga. Então aqui, portaria 344 de 98, anexo 1, lista A1, lista de substâncias entorpecentes sujeitas à notificação de receita A. E aí ele vai elencando acetil, metadol, acetorfina,
eu nem pus tudo aqui, está sempre indicando aqui 3 pontinhos, significa dizer que essa lista é muito maior. Eu só trouxe para ilustrar. Lista A2, lista de substâncias entorpecentes de uso permitido somente em concentrações especiais sujeitas à notificação da Receita. Aí ele elenca. Aí lista A3, lista de substância psicotrópica e elenca. E assim vai. Lista D2, eu dei um salto, né? Lista de insumos químicos utilizados como precursores para a fabricação e síntese de entorpecentes ou psicotrópicos. Aqui tem uma questão interessante, que ocorreu no ano 2000. No ano 2000, a Anvisa baixou uma resolução, a resolução 104 de 2000, determinando que o cloreto de etila, que está aqui na lista de substância psicotrópica, saísse dessa lista e fosse inserido nesta lista de insumos. E isso gerou uma discussão lá no ano 2000. Primeiro, quando houve essa publicação, foi questionado na Anvisa: escute, por que vocês tiraram o cloreto de etila, que estava na lista de substância psicotrópica, e deslocaram ele daqui para a lista de insumos? Para quem não está ligando o nome à pessoa, cloreto de etila é lança-perfume, né? Então lança-perfume era substância psicotrópica e de repente virou insumo. E a resposta que a Anvisa deu: mas nós não fizemos isso. E aí ficou uma situação meio estranha, porque como não fizeram? Está publicada a resolução no diário. E aí eles foram ver, se inteirar, e de fato havia feito essa mudança e ninguém soube dizer quem fez aquilo. A tal ponto que não demorou uma semana, um pouco mais, poucos dias, muito poucos dias, uma semana, um pouco mais, eles baixaram uma outra resolução, fazendo voltar o cloreto de etila para a lista de substância psicotrópica. Então, durante uma semana, mais ou menos, o cloreto de etila ficou nessa lista aqui. E daí? O que isso provocou? Bom, no ano 2000, ainda não era vigente a atual lei que nós estamos tratando, que é a Lei 11.343 de 2006. Portanto, era vigente a lei anterior, que era a Lei 6368 de 1976. E a Lei 6368 de 76, ela não tratava como objeto material dos crimes de tráfico os insumos. Insumo químico não era previsto na Lei 6368 de 76 como um objeto material dos tipos penais. E se não era previsto, quando eu tirei o cloreto de etila e coloquei ele como insumo, o que eu fiz? Eu descriminalizei a conduta relacionada ao cloreto de etila, ao lança-perfume. Então, todas as pessoas do país que respondiam processos criminais envolvendo lança-perfume, a partir dessa portaria 104 de 2000 para trás, tiveram o benefício, porque operou-se uma lex meteor, né, uma lei mais benéfica de natureza penal, que descriminalizou a conduta. Depois que foi republicada a situação, 5, 10 dias depois, voltou a ser crime e hoje continua sendo crime, tá? Só para deixar claro. Hoje o cloreto de etila segue nesta lista de substâncias psicotrópicas, portanto segue sendo tratado como crime a questão do tráfico de lança-perfume. Diferente do que ocorre na Argentina, por exemplo, em que é liberado. Mas aqui nós consideramos como crime. Então isso é um detalhe interessante, porque aí revela também um pouco do perigo das normas penais em branco. Em certa medida se tem um perigo aqui. Qual o perigo? Quem acaba definindo quais drogas ou quais substâncias se classificam como droga é a agência do Poder Executivo. E que pese o núcleo proibitivo esteja no tipo, a definição do que é droga pode também caracterizar a criminalização ou a descriminalização de um comportamento. Então isso não é exatamente o melhor modelo de definição penal para a questão de drogas. O próprio legislador, se você se recordar lá do parágrafo único do artigo 1º da Lei 11.343, diz que o legislador deverá definir o que é droga. Só que ele nunca fez isso. Enquanto ele não fizer isso, vale a portaria. O ideal seria que houvesse uma lei definindo o que é que se entende por droga, no que diz respeito a não permitir-se que uma portaria ou uma resolução da Anvisa acabe descriminalizando ou até criminalizando condutas da noite para o dia, né? Então, essa é uma situação interessante que envolve essa discussão da norma penal em branco. E temos uma outra aqui, que está nessa lista de plantas que podem originar substâncias entorpecentes ou psicotrópicas. Eu fiz um destaque aqui, além da cannabis sativa, né? A Prestônia amazônica. O que tem em relação a essa planta aqui? Vamos avançar um pouquinho. Nós temos uma regra no artigo 2º da Lei 11.343/2006, que é a Lei de Drogas, que diz assim:
ficam proibidas em todo o território nacional as drogas, bem como o plantio, a cultura, a colheita, a exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas, produzidas drogas, ressalvada a hipótese de autorização legal ou regulamentar, bem como o que estabelece a Convenção de Viena das Nações Unidas, substâncias psicotrópicas de 71, a respeito de plantas de uso estritamente ritualístico religioso. Então, se eu uso plantas para rituais religiosos e elas são plantas que causam dependência, alucinação e tal, elas são autorizadas em alguma medida. Temos uma resolução do CONADE, do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, uma resolução número 1, de 25 de janeiro de 2010, que a partir dessa questão estabeleceu que o chá de ayahuasca, que é usado no Santo Daime, na religião chamada de Barquinha e União do Vegetal, que são religiões nativas aqui do Brasil, que a utilização desse chá de ayahuasca, que teria essa característica, né, de ser uma substância equiparável à droga, deve ser considerada livre para consumo no uso religioso, né, tendo em vista os fundamentos constantes das decisões do colegiado, do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, em sua composição antiga e atual, considerando a inviolabilidade de consciência e de crença e a garantia de proteção do Estado às manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras. Então, no que diz respeito ao chá de ayahuasca, não é crime de tráfico de drogas ou de consumo, de porte para consumo, se você estiver envolvido num contexto religioso, ritualístico, do Santo Daime, da Barquinha e da União do Vegetal. Ah, professor, então qualquer droga que eu use para fins religiosos está liberado? Não. Deveria, de acordo com a regra que nós estamos aqui colocando, né? Mas por enquanto, no Brasil, é apenas o chá de ayahuasca. Teríamos uma outra droga que poderia ser discutida? Sim. A maconha, envolvendo a religião Rastafari, né, ou Rastafari em inglês. Nós já tivemos essa discussão num caso paradigma, em 2011, antes até do caso, o caso é de 2013, de 2012 para 2013, e em 2011, naquela discussão envolvendo a marcha da maconha, o Supremo, pelo ministro Celso de Mello, sugeriu até que se discutisse o tema envolvendo a utilização da maconha na religião Rastafari, numa futura ação. Ele quase que deu uma provocada, assim, ó, alguém, por favor, né, promova uma ação aqui no Supremo para a gente discutir esse tema. Ninguém atendeu esse reclamo do ministro Celso de Mello, e em 2013 a gente teve um caso paradigmático envolvendo um sujeito cujo apelido é Ras Geraldinho, que fundou uma igreja Rastafari, considerada a primeira igreja Rastafari do Brasil, igreja Nyumbig Etíope Coptic de São Sião do Brasil. E ele acabou sendo condenado por tráfico de drogas a 14 anos e 2 meses de reclusão. Depois, acho que até em segundo grau a pena baixou para 10, mas houve essa condenação em 2013. A discussão chegou lá no Supremo pela via do recurso extraordinário. Curiosamente, coincidentemente, o mesmo relator, Celso de Mello, só que o Celso de Mello não conheceu do recurso extraordinário e acabou não ingressando no mérito da discussão, se seria ou não seria permitido utilizar a maconha para fins ritualísticos religiosos. Ele não conheceu por um vício quanto aos pressupostos de admissibilidade. Ele disse que não havia sido debatida a questão em primeiro grau e que, mais do que isso, teria que ingressar numa discussão fático-probatória, e que o recurso extraordinário não se presta para discutir essas questões fáticas e probatórias. Então, está mais ou menos nesse ponto, assim, é uma discussão que ainda não teve um aprofundamento nos tribunais, particularmente nos tribunais superiores, né? E que talvez fosse merecedora de uma discussão mais alargada. Então, para a nossa aula introdutória, acho que são essas questões assim, mais de relação da lei no tempo, no espaço aqui no Brasil, as discussões de inconstitucionalidade da lei, os argumentos quanto ao bem jurídico tutelado, essas questões envolvendo a religião. E a gente encerra aqui essa primeira aula. Na próxima aula a gente vai analisar os tipos penais propriamente ditos. Por hoje é isso, então, muito obrigado pela atenção.